Deus. Romanos 7:19. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E você diz amém. Quem está falando estas palavras? Paulo, o grande apóstolo Paulo. Outrora fora o perseguidor da igreja, mas ao ter um encontro com Jesus, se tornou um grande ganhador de almas e contribuiu muito para o evangelho e o crescimento da obra de Cristo, Jesus Cristo. Este homem que implantou várias igrejas, que escreveu 13 cartas, 13 epístolas, 13 livros da Bíblia. Esse homem que depois de Jesus, ele é um homem poderoso em obras, um homem predestinado a viver o evangelho genuíno e verdadeiro, aquele que nos trouxe tantos ensinamentos. Esse homem que pregou a vários gentios, pregou o evangelho genuíno de Cristo, deu a sua vida por amor ao evangelho, sofreu as dores, mas que neste momento há uma luta dentro dele. Miserável homem que eu sou, quem me separará do corpo dessa morte? Depois de toda essa confusão que teve dentro desse homem, entre a lei e o pecado e a graça de Deus, ele ali confessando que ele gostaria de fazer somente o bem, mas ele não conseguia, e o mal que ele não queria cometer, este ele cometeu, este ele cometia. Tem que ser muito homem, tem que ser muito honesto, tem que ser muito verdadeiro para confessar isso diante de todos. Eu não sei você, mas eu me coloco neste lugar como um miserável homem, como quem luta todos os dias contra esta carne, contra esse pecado, contra este homem interior que vive dentro, tentando me tirar da presença de Deus. E todos os dias é uma luta, todos os dias, porque não existe super-homem da fé. Existe sim homens e mulheres que lutam bravamente para continuar firme na presença do Senhor. Esse foi Paulo, um grande homem de Deus. E é sobre essa palavra
que nós vamos caminhar hoje. Fiquem com os ouvidos atentos, porque Deus irá falar conosco como já está falando desde os louvores. Romanos 7, do 19 ao 24, trata do pecado. Trata do pecado. E o que é o pecado? O que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo em que Cristo não é glorificado. Qual é o poder do pecado? Isaías 59, do 1 ao 3. Eu não sei pregar o evangelho de outra forma, irmãos, se não ser acompanhando a palavra. Assim nós aprendemos aqui nesse ministério. Por isso que aqui nesse ministério nunca você vai ouvir, quando nós lemos a palavra, fechem a Bíblia, guardem a Bíblia. Nunca. Você sempre vai manter a sua Bíblia aberta e acompanhar tudo que está sendo pregado em cima desse altar, para a glória e louvor do nome de Jesus. Olha o que diz em Isaías 59, do 1 ao 3. Diz assim, olha: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, e os nossos pecados encobrem os nossos rostos, para que ele não nos ouça. O pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado, ele destrói as nossas vidas. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Tudo que desagrada a Deus, que te afasta de Deus, é pecado. Uma mentirinha não pega nada, vai te levar para o inferno, é pecado. Um engano, uma falsidade, tudo que desagrada a Deus. Por isso que todos os nossos atos, nós devemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor se agrada disso? Senhor, está certo isso que eu estou fazendo? Senhor, desta forma que eu estou me vestindo, está adequado ao que o Senhor quer? Senhor, da forma que eu estou tratando as pessoas, é desse jeito que o Senhor quer? É importante nós termos essa intimidade com o Senhor. É importante nós termos esse diálogo com Ele, para que nós possamos viver no Espírito, para que possamos viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus. Ah, mas eu não minto mais. Ah, mas eu não traio. Mas eu sou uma pessoa honesta. Eu sou um trabalhador. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não defraudo ninguém. Esse eu está colocando Jesus de lado. E a Bíblia vai dizer que se nós falamos que nós não pecamos, nós somos mentirosos. 1 João 1:8. 1 João 1:8. Aleluias. Aleluias. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se nós dissermos que não tem pecado em nós, se nós dissermos que nós somos bons o suficiente, nós estamos dizendo que
A obra que Jesus fez na cruz do Calvário não vale de nada. O que Jesus fez por mim e por você não serve. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, porque pecamos todos os dias, pecamos em todos os momentos, negamos Jesus, falhamos, erramos, deixamos de falar do amor de Deus, negligenciamos a palavra do Senhor, não testemunhamos o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas eu não sei falar, você não sabe falar que Deus é bom, que tem mudado a sua história, que tem mudado a sua vida. Você não sabe bem dizer o nome de Jesus. Uma simples palavra pode mudar uma vida. Um simples Jesus te ama pode mudar a rota de uma vida. Talvez uma pessoa que está indo para cometer um suicídio, quando ela se depara com um homem ou uma mulher cheio de Deus, que tem a coragem de falar de Jesus, do amor de Jesus, numa simples frase: Jesus te ama. Você faz lembrar aquela pessoa que Jesus a ama e que ela não está sozinha. Portanto, nós somos errantes e pecadores. Nós somos falhos, miseráveis pecadores. Ah, se não fosse a graça do Senhor. Ah, mas eu não acho que não é assim. Eu não acredito assim, não. Eu não acredito porque eu tenho feito tudo certinho. Romanos 6, 23. Aleluias. A Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Romanos 6, 23. Olha só a gravidade do pecado, do achismo. Porque o pecado, irmão, o pecado, ele tem recompensa. O pecado, ele tem um soldo, um salário. E a Bíblia diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Por quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ah, se não fosse o amor de Jesus, aonde eu e você estaríamos? O que seria de mim, de você? Eu posso dizer por mim, eu estava perdido, talvez já estaria morto fisicamente. Porque muitas das vezes dentro das igrejas tem muitas pessoas mortas espiritualmente falando. Aleluia. Pessoas que não adoram ao Senhor da forma que se deve adorar. Pessoas que defraudam o nome de Jesus. Pessoas que são murmuradoras, que defamam o Evangelho de Jesus. O pecado, irmãos, está em nós. O pecado vive dentro de nós. Romanos 3, 23. Olha o que diz. Todos nós pecamos, todos nós pecamos, porque todos pecaram e destituídos nós estamos da glória de Deus. Eu e você merecíamos o inferno. Nós não merecemos nada se não for a graça de Deus nas nossas vidas, se não for o grande amor de Deus nas nossas vidas. Então, se eu ou você está se achando alguma coisa, está na hora de descer na presença do Senhor e fazer como Paulo fez, reconhecendo as suas mazelas, os seus erros, as suas falhas, porque se não for o amor de Cristo Jesus, nós todos estamos perdidos.
perdido, perdido, perdido. O bem que eu quero fazer, se eu não faço. Aleluia. O bem que eu quero fazer, se eu não faço. Exemplos simples. A lei da terra diz que você não pode atravessar fora da faixa. Existe uma faixa de trânsito para atravessar. Quantas são as pessoas que passam fora dessa faixa? Tentando a Deus, correndo risco, fazendo o errado. O farol vermelho não é para ser ultrapassado. Me perdoa, Jesus. Eu passei por um hoje. Nas mínimas coisas, nós difamamos o nome de Jesus. As pequenas coisas, nós deixamos de glorificar o nome de Jesus. Ah, mas ninguém sabe quem é você. Jesus te conhece desde o ventre da sua mãe. Antes mesmo de você nascer, Jesus já te conhecia. E por isso que nós devemos nascer de novo. E por isso nós devemos nascer de novo. Fazer morrer esse velho homem. Fazer morrer essa natureza terrena. E deixar que renasça o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E essa verdade está escrito em João 3:5. Quando Jesus teve um encontro com um grande mestre daquela época, Nicodemos. Jesus, num diálogo com ele, quando ele fora procurar Jesus, curioso por estar vendo as obras de Jesus, ele sendo um dos sacerdotes religiosos daquela época, fariseu, ele foi ter com Jesus. E em João 3, no verso 5, diz assim, e respondeu, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E no 3:3 diz assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar. Não pode entrar, consequentemente, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que deixar o Espírito de Deus florar dentro de nós, ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Se nós não matarmos essa natureza terrena, não tem como, aleluia, o Espírito de Deus nascer dentro de nós. E se nós não fizermos igual o grão de trigo, que se lança ao chão, morre, mas com o tempo ele renasce, floresce. Isso está escrito em João 12:24. Aleluias. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Temos que morrer e começar a frutificar para a glória e louvor do nome de Jesus. Fazer com que essa natureza terrena suma, seja esmagada dentro de nós, e que o Espírito Santo de Deus venha frutificar para ganhar essas batalhas que Paulo está dizendo aqui.
Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós, irmãos, nós não formos sensíveis ao Espírito Santo, a carne vai vencer e você vai cometer os erros e os pecados que você não quer cometer. Por isso que nós devemos estar firmes e constantes na presença de Jesus. Firmes e constantes na presença de Jesus. Nós temos que ser como esse grão de trigo. O grão de trigo é lançado no chão. E nós devemos nos lançar ao chão. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, para que no tempo certo de Deus, Ele nos exalte. Para que nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor Jesus Cristo. E que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver que nós somos diferentes. Nós não nos corrompemos com esse século presente, com esse mundo presente, com as coisas desse mundo. Devemos nos entregar totalmente e completamente ao Senhor. Nos reconhecemos as nossas falhas, as nossas mazelas, nossos erros, porque nós não somos nada e nem ninguém sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós não somos nada, irmãos, nada. Precisamos de Jesus. Quando nós estamos na total dependência de Jesus, nós fazemos igualzinho a Pedro fez. Em Lucas 5:8, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Depois, irmãos, de Jesus chegar ali e pedir o barco de Pedro para uma pregação, para uma manifestação do Evangelho. Pedro, que havia passado uma noite inteira sem pescar nada, trabalhado a noite inteira, mestre em pescaria, conhecia tudo sobre a profissão, sabia o que estava fazendo, como nós sabemos o que nós fazemos no nosso trabalho, mas muitas das vezes não dá certo. Ele passou a noite inteira trabalhando, batalhando e não conseguiu pescar nada. A frustração estava tomando conta dele. Jesus pede o seu barco, ele empresta. Jesus afasta um pouco o barco, pede para ele afastar um pouco o barco, ele afasta, e ali Jesus prega o Evangelho, e Pedro ouvindo o Evangelho. Jesus fazendo grandes maravilhas. Ao terminar a pregação, chama que Pedro entre dentro do barco e saia para pescar. Pedro, confuso, mas diante da palavra do Senhor ele obedece. O Senhor manda ele lançar a rede do lado direito. Ele lança a rede. Muitos peixes são apanhados ali, colhidos, a palavra do Senhor diz. Pedro grita para os seus amigos, companheiros, para ajudar a pegar aquela grande quantidade de peixe. Quando Pedro olha para Jesus, aliás, quando Pedro olha para si mesmo, quando Pedro olha para dentro dele, ele diz isso ao Senhor. Prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-se de mim, porque sou um homem pecador. A presença do Senhor nos constrange, e se a presença dele não te constrange, eu te convido, irmão, a se entregar verdadeiramente a Jesus. Eu te convido nesta manhã a entregar a sua vida completamente a Jesus, porque a presença dele nos constrange, nos mostra quem nós somos. Quando nós olhamos para Jesus, é como se fosse um espelho, e nós nos vemos, sabemos exatamente quem somos. E Pedro se colocou como um homem pecador, porque o que nós fazemos, irmãos, é totalmente diferente. Antes de Cristo, irmãos,
Nós só sabemos apontar os pecados dos outros, os erros dos outros, as falhas dos outros, tacar o dedo. Nem sabemos o que se passa dentro da pessoa. Mas eu sou bom demais. Aquela pessoa que erra não consegue olhar para dentro de si mesmo. E assim foi com Isaías. Isaías 5, 8. Antes de Deus, antes de ter um encontro verdadeiro, ele já era profeta, mas ainda não teve um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, porque o Senhor dele era o rei Uzias, que era meio parente dele. E no capítulo 5, 8, diz assim, ele fala assim, ai dos que se ajuntam de casa em casa, se reúnem no campo em campo, até que não haja mais lugar e fiquem únicos moradores na terra. Antes de Jesus, ele, ai de ti, ai de ti, ai de ti, apontando os erros. Antes de Deus, antes de conhecer a presença do Senhor, antes do Senhor se apresentar verdadeiramente para ele, ai de ti, apontava o dedo, e assim somos eu e você, irmão. Olhamos para os erros e os defeitos dos outros, mas não olhamos para si próprio. Está na hora de nós examinarmos a si mesmo, olhar para dentro de nós, fazer com que o Espírito Santo de Deus faça um raio-x dentro de nós e nos apresente os defeitos, os erros, para que nós possamos a cada dia corrigir. Isaías, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. E então eu disse, aleluia, ai de mim, ai de mim. Porque quando nós temos um encontro, aleluias, quando há um encontro verdadeiro, nós não olhamos mais para o defeito dos outros, mas sim olhamos para os nossos defeitos. Começamos a examinar a si mesmo e reparar as nossas falhas. Quando nós temos um encontro, irmãos, é tudo diferente. É tudo diferente. O encontro com Jesus, o encontro verdadeiro e genuíno com Deus, nós nos tornamos pessoas diferentes. Foi assim, aleluias, foi assim na ceia, quando Jesus estava com os 12, ainda estavam os 12 ali. Mateus 26, 21. Eu estou falando para vocês, irmãos, hoje de pecado, irmãos. De quem nós somos, da nossa natureza caída. Mas de que Jesus pode transformar e fazer de nós verdadeiros adoradores, aleluia. Deus pode mudar as nossas vidas, as nossas histórias. Ele só quer que você se entregue de fato e de verdade, sem reserva. Aleluia. E ali Jesus, junto aos seus discípulos, em Mateus 26, no versículo aleluias, no versículo 21, e eles estavam ali se alimentando, se alegrando na presença do Senhor. E no versículo 21, Jesus diz:
Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Ali estavam os 12 apóstolos, os 12 escolhidos, os 12 separados, estavam ali juntos naquela mesa. Ali eles estavam ainda em fase de crescimento espiritual, de aprendizagem, mas eles estavam na presença de Jesus. E quando nós estamos na presença de Jesus, é diferente, irmãos. Porque se não tivesse na presença de Jesus, iam começar assim, ó, certeza que é você, não, é você, é você, é você, e apontar o dedo. Mas olha só o que eles dizem no 22, olha só o que eles dizem, e eles, entristecendo-se, muito, quando Jesus disse aquelas palavras, o coração deles apertaram, o espírito sucumbiu dentro deles, a sua alma foi, aleluia, mas eles ali, ó, entristeceram muito e começaram a dizer-lhe: porventura sou eu, porque na presença do Senhor, quando há uma revelação de que há um erro, uma falha, nós começamos a olhar para nós mesmos. Na presença de Jesus, nós sempre vamos achar a culpa em nós, porque nós temos que ter a humildade de entender que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errantes. E se nós não tivermos firme na presença de Jesus, nós vamos errar e pecar, e o destino das nossas almas sem Jesus é o inferno. Sem Jesus não dá. Sem Jesus, esqueça. Aqueles homens olharam dentro dele mesmo e começaram a perguntar: será que sou eu mesmo? Será que sou eu que vou negar? Será que sou eu? Assim que nós devemos agir diante das revelações de Jesus para as nossas vidas. Na presença de Jesus, nós temos que olhar para dentro de nós. Na presença de Jesus, nós temos que reconhecer quem nós somos. Quem nós somos. E a Bíblia vai dizer que uma mulher, essa mulher, ela vivia uma vida dissoluta. Essa mulher tinha tido vários maridos, mas Jesus foi ao encontro dela. Em João 4, Jesus, ele vai ao encontro de quem ele quer salvar. Por isso que ele envia a todos nós, porque o prazer de Jesus é salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. É necessário nascer de novo, é necessário uma renúncia, é necessário parar para ouvir a palavra do Senhor. É necessário ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. E o Senhor foi até esse poço, e ali ele ficou esperando, porque ele sabia que ela iria ali. Ela estava fugindo de todos e de tudo. E Jesus, quando a encontrou, pediu água para ela. E ela falou para ele que não tinha comunhão entre os samaritanos e os judeus, que ela não poderia fazer isso. E ele ali se apresentou a ela. E quando ela reconheceu que ele era o Cristo, Jesus, o que poderia mudar a história dela, a vida dela, numa simples pregação, em uma só pregação, aquela mulher mudou a rota da vida dela. E no versículo 28, 4:28, depois de um encontro com Jesus, aquela mulher
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não era o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha o poder de quem está verdadeiramente na presença de Jesus. Quem entende, aleluia, o sacrifício da cruz do Calvário, entende o quanto é falho, o quanto é errante. Essa mulher chegou para os homens e disseram assim: olha, ele disse tudo o que eu sou. Ele disse o que eu sou. E ela ali, falando para eles, falou assim: ó, é verdade, vocês sabem, vocês conhecem a minha vida. Eu era, mas eu conheci alguém que pode mudar a minha vida e mudou. E agora ele pode mudar a vida de vocês. E aquela mulher evangelizou uma cidade, aleluia. Esse é o poder do evangelho. Esse é o poder de Deus que opera em nós, quando nós nos permitimos deixar o pecado de lado e viver para Cristo Jesus. Essa mulher é um exemplo de que não importa o que você tenha feito, não importa quem você foi, não importa o seu passado, o que importa é o seu presente, aleluias. O que importa é daqui para frente. O que você fez alguns minutos antes não importa. O que importa é o que você vai fazer a partir desta, aleluia, desta apresentação de Jesus para você. O que importa é o de hoje à frente. O que importa é a decisão que você vai tomar hoje. Hoje. A decisão tem que ser tomada e é hoje. Não podemos deixar para depois. Jesus está às portas. Ele vem buscar o seu povo remido, lavado. Um povo que não concorda com este século, com esse mundo, mas que quer viver uma vida de acordo com a vontade dele. Jesus está às portas. Aleluia, desperta tu que dormes. Mas eu não acredito. Você não é obrigado a acreditar. Você não é obrigado a acreditar. Mas Jesus está às portas. Você não é obrigado a acreditar, mas eu sou obrigado. Eu tenho o dever de dizer para você que Jesus vai voltar. E vai buscar o seu povo. Vai buscar o seu povo. Aquele que não se corrompe. Aquele que luta todos os dias, como Paulo disse aqui. Aquele que não aceita a escravidão do pecado, dos erros, das falhas deste mundo. Aleluias. Por isso que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, mesmo sendo complicado, mesmo sendo difícil, temos que fazer o bem. Não nos cansamos de fazer o bem. Lá em Gálatas 6:9 está escrito isso. Gálatas 6:9 está escrito: não nos cansamos de fazer o bem. Aleluias, acompanhe na sua palavra. Então, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Temos que continuar firmes. Não podemos deixar que as mazelas desse mundo, as dificuldades desse mundo venham nos parar. Temos que continuar firmes e constantes na presença de Jesus. Está difícil? Vai difícil mesmo. Está complicado? Vai no complicado mesmo. Aleluia. Mantenha sempre a espada e o broquel. Mantenha juntos. Aleluia. Coloque a sua vida no altar. Viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Tenha um desejo de fazer o bem, mesmo errando. Eu não estou dando liberalidade aqui para você pecar, irmão, entenda. Mas mesmo que você fale, que você erre, que você peque, aleluia. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele veio nessa terra. Aleluia.
para tirar essa cédula que estava sobre nós. Ele veio aqui por amor de mim e de você. Ele passou pelo vitupério da cruz, para que eu e você hoje tivéssemos vida, e vida com abundância. Que nós não podemos desfalecer, por quê? Porque o Senhor, Ele sempre diz para nós: tenha de bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Ele não falou que ia ter facilidade, e sim Ele disse que nós iríamos ter muitas dificuldades, muitas complicações, aflições. Aflições é maior do que dificuldade, irmãos. Aflições é maior do que complicações. Aflições é dentro de nós, é algo que esmaga a nossa alma. Mas no mundo teremos aflições, mas o recado dele, a receita dele é: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, não pare, não desfaleça, continue firme e constante na presença de Jesus, porque nós venceremos para a glória e louvor do nome dele. Nós venceremos, aleluia. Não estou aqui não, irmão, dando liberalidade para você pecar, não. E nem Paulo disse isso. Ele reconheceu as suas falhas, suas mazelas. E no final ele disse: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Você tem coragem de assumir o quanto você é miserável? O quanto você tem falhado? Você ainda continua se achando que é o bom? Aleluia. Eu sou o pior. Eu não tenho dúvida que eu sou o pior. Mas eu não tenho mais o desejo. Eu não tenho mais a vontade. Eu não tenho mais o prazer de ser quem eu era. Por isso eu não me canso de tentar de fazer o bem. Eu não me canso de tentarem fazer o bem. Que você não se canse de fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Sem olhar o porquê, o para quê. Faça o bem. Que o Senhor, que está nos céus de glória, Ele se incline e vê todos os nossos atos. Muitas das vezes nós somos, irmãos, ingratos e esquecemos que o Senhor, Ele pode se transfigurar em qualquer pessoa nessa terra. Ele pode estar usando alguma pessoa para olhar para você e para você abençoar. Mas o seu olhar crítico, o seu olhar de desprezo, não abre o vidro quando alguém bate a janela do seu carro. Porque essa pessoa vai usar droga, porque essa pessoa vai beber, porque essa pessoa vai fazermos o bem sem olhar a quem. O que ela vai fazer é ela e Deus. Mas e se for o Jesus, o nosso Jesus, que um dia disse: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me vestiste. Eu estive preso e não me visitaste. Eu estive enfermo e não foste me auxiliar. Quando Jesus, quando negastes a um dos meus pequeninos. Um dia eu escutei uma pregação, irmãos, que me impactou, porque eu era exatamente assim. Quando alguém vinha me pedir alguma coisa, eu gostava de me amostrar para todo mundo, mas quando alguém vinha me pedir alguma coisa, meu coração travava, eu já ficava indignado, porque hoje eles ainda chegam na gente e falam assim: olha, eu não vou mentir para você não.
Muitos usados por Satanás mesmo, irmãos. Não vou mentir para você, não. Vou falar a verdade. Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou beber, eu vou usar droga. Eles falam. Eu não sei se já passaram por isso. Eu passo, porque eu abro a janela e falo com eles. Eu falo. Porque no momento que eu vou pegar R$2, 5, 10 ou uma moeda que seja, que eu vou entregar na mão deles, quando eles abrem a mão, eu olho para eles, no olho deles e digo: Jesus te ama e pode mudar a sua vida. Eu faço isso. Se vocês quiserem descobrir, pergunte para meus filhos e para minha esposa, se eu faço ou não. E eu olho para eles, e quando eles escutam isso, pasmem, irmãos, o semblante deles cai. Eles podem estar drogados, mas são pessoas que desistiram da vida. São pessoas que muitas das vezes não foram amadas. Muitos são orgulhosos, estão nessa situação por orgulho. Sim, é verdade. Muitos são orgulhosos, não querem voltar para a sua casa, não querem pedir perdão, não querem reconhecer os seus erros. Sim, a maioria, 99% é orgulhoso. Por isso que não confunda a humildade, tá? Humildade não é roupa, humildade não é o jeitinho, não. Humildade é quando a pessoa é provada no fogo. Aí a pessoa ela consegue reconhecer e ser gentil. E saber que quando as pessoas vêm contra ela, estão sendo usadas. E ela tem a humildade de orar por aquelas pessoas, para que Deus tenha misericórdia. Essas pessoas muitas das vezes são orgulhosas. Porém, quem sou eu e quem é você para julgar? E eu escutei uma pregadora, uma senhora, sendo usada por Deus para falar comigo, irmãos. Você que pensa que é alguma coisa, não abre a janela. As pessoas te pedem as coisas, sabe o que você fala? Vai beber, vai usar droga, eu não vou dar meu dinheiro. E se for a última pessoa que ela falar? E se for a última vez que ela vai pedir algo? E se essa pessoa realmente estiver com fome, estiver com sede? E se essa pessoa realmente vai usar droga, vai beber, mas vai ser a última coisa que ela vai fazer? Você não abre o vidro e não fala de Jesus para ela, você vai pagar por esse sangue. Porque Deus te deu a oportunidade, te dá a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Não negligencie a palavra do Senhor, não negligencie Jesus para as pessoas. Fale de Jesus. Fale de Jesus, seja diferente. Quem teve um encontro com Jesus não tem nojo, não tem esse tipo de ação. Olha para as pessoas com misericórdia, se coloca no lugar. Se coloca no lugar. Quando nós temos esse encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, todos nós somos iguais, nos equiparamos a essas pessoas. Amamos incondicionalmente, independente de quem ela seja. Fazemos o bem, sem olhar a quem. Faça o bem, faça o bem. E diante de tudo isso, conseguimos entender o que Paulo estava querendo dizer ali em Romanos 7. Quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer cometer, esse ele acaba cometendo. Mas louvado seja Deus, que no 24, ele reconhece e pede ajuda. Miserável homem que eu sou, quem me separará do corpo dessa morte? Ele está perguntando. E Jesus ama quem tem intimidade com Ele, quem tem esse diálogo com Ele, quem reconhece os seus erros, suas falhas, e pergunta para Ele: Senhor, tem solução para isso? O Senhor pode me ajudar? E Jesus tem resposta para tudo. 1 João 1:9. Aleluia. Como eu disse, irmãos, não estou dando liberalidade para você pecar,
para você sair cometendo um monte de erros. Olha só, independente da maneira que você esteja, se você errou, se você pecou, se você falhou, aleluia, Jesus está aqui. Ele está aqui para perdoar os seus pecados. Quem sou eu e quem é você para dizer para alguém que não tem mais jeito? Tem jeito sim! Tem jeito sim! Por mais falho que você tenha sido, se a partir de hoje você ouvir a voz do Espírito Santo que está dizendo aqui, há perdão para você, há perdão para os seus pecados, não há nada que você fez, aleluia, que seja maior que a graça, a misericórdia de Jesus. Não há. Jesus te ama, Jesus te perdoa. É claro que tem, sim, irmão, que nós fazemos a nossa parte, que diz: se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos, miserável homem que sou, quem me separará do corpo dessa morte? Como Paulo fez, ele diz assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Ele é fiel, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. E no 2, 1 João 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se caso pecares, Jesus é o advogado, Ele está lá à direita do Pai, advogando por mim e por você. Não há nada perdido, não há nada perdido. Jesus te ama incondicionalmente. Foi Ele quem te trouxe aqui nesta manhã. Foi Ele quem te trouxe para dizer para ti que há perdão, a misericórdia, a graça de Deus para a sua vida. Nada nem ninguém, aleluia, tem o direito de dizer que você não merece. Na grande realidade, nós entendemos que nós não merecemos nada, mas a graça de Deus, o favor imerecido, está aqui para mim e para você. Aleluia. Em Romanos 8:1, já estamos terminando, irmão. Já estamos terminando, mas eu tenho a certeza, temos a certeza que Jesus está aqui nesse lugar, e o Espírito Santo de Deus está falando em nossas almas, em nosso espírito. E aí Paulo, depois de reconhecer o quão miserável que ele é, ele diz, depois que nós ouvimos tudo isso aqui, Paulo diz a nós nessa manhã: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Talvez você esteja aqui debaixo de uma opressão, de acusações, de dedos apontados para você, mas o Senhor Jesus nessa noite está usando a minha vida para dizer que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, se você está em Cristo Jesus, se nesta manhã realmente você entendeu que você é falho, que você é pecador, e reconheceu que é miserável, reconheceu que sem Jesus é impossível prosseguir, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para mim e para a sua vida, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas, as nossas histórias.
os nossos caminhos, deixar com que Ele tome as nossas decisões, fazendo sempre o bem, vivendo como esses homens que diante de Jesus, diante de uma revelação, de uma traição, eles olharam para si mesmo: será que não sou eu? Fazer igual Isaías, que antes de ter um encontro verdadeiro e genuíno, apontava o dedo, mas depois vivia dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti, Corazim, ai de ti, ai de ti. Depois do encontro: ai de mim, ai de mim, ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, ai de mim. Que nós possamos usar essa história dessa mulher, que havia vários homens, e estava ali com aquele homem que não era dela, cometendo erros, falhas, mas a graça, a misericórdia de Jesus alcançou ela, e ela entendeu que tudo que nós buscamos lá fora está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Que nessa manhã você tenha consciência que Jesus veio nessa terra para te salvar. Aleluia! Que nessa manhã a misericórdia de Deus para mim e para você, que a salvação não fique só nesse tempo terrestre, nesse tempo terreno, nessa vida aqui nessa terra. Não fique só dependendo de homens, não fique dependendo de pessoas, mas dependa única e exclusivamente de Jesus. Eu não estou dizendo aqui, irmão, para você ser um orgulhoso, um prepotente, que não precisa de ninguém, não é isso, irmãos. Mas que você não dependa de homens, de pessoas. Que a sua vida seja sim uma oferta agradável a Deus, em dependência à graça, à misericórdia do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus. Ah, mas eu já entreguei. Entregue de fato e de verdade, sem reserva. Deixe as coisas desse mundo. Para de fazer o que desagrada a Deus. Uma musiquinha não pega nada? Pega. Entenda que música, há uma inspiração, alguém que inspira para fazer aquela letra. E se não é o Espírito Santo de Deus, quem você acha que inspira essas pessoas? Novelas que fecham a mente das pessoas, fazem as coisas parecer que são normais. Em nome de Jesus, olha como está essa política, olha como está esse povo corrompido. Não seja você mais um desses, mas seja como Paulo disse em Romano 12, não vos conformamos com esse século, mas que nós possamos renovar a nossa mente, e tenhamos o entendimento de Jesus, para que a gente possa usufruir do que Deus tem para nós. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável. Mas para isso, para você viver essas verdades, você tem que se condicionar à vontade de Jesus. Que nessa manhã você tenha entendido que dentro de mim, dentro de você, não há nada de bom. Que o pecado está dentro de nós, mas que se nós se alimentarmos das coisas de Deus, deixando de lado esse mundo cada dia mais, nós possamos entender que Jesus é a nossa esperança, que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida.
Curva a sua cabeça. Aleluia. Jesus está te chamando para um arrependimento. Jesus está te chamando para um diálogo, para um entendimento com Ele, para a comunhão com Ele. Olhe para dentro de você agora e veja quanto tempo faz que você não conversa com o seu pai, que você não abre o seu coração, rasga a sua alma. Quanto tempo faz que você, aleluia, não mais se dedica à leitura da palavra, às coisas de Deus, às coisas do Espírito? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus falar dentro de você? Quanto tempo faz? E analise se vale a pena, aleluia, estar desta forma. Analise se está valendo a pena. Mas eu venho na igreja todos os dias, eu estou nos cultos, mas nada disso vai valer, irmão, se você não se entregar de fato e de verdade, por completo, sem reserva, ao senhorio de Jesus. Antes nós éramos escravos do pecado, escravo das coisas desse mundo, mas Jesus nos libertou, nos salvou, e hoje, por mais que possa ser pesado, nós somos escravos de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, e o Senhor, aleluias, Ele tem um senhorio sobre as nossas vidas. Portanto, as nossas vontades têm que ser deixadas de lado, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Reflita, em nome de Jesus, reflita.